Se Ora tiver então, uma sejam pergunta. bem-vindos a mais um vídeo dos Jogos aos Montes. Desta vez vamos voltar à nossa onda de conversas. Se bem se recordam, já há uns tempos tivemos aqui uma conversa com muita malta à mesa para discutir a implementação de jogos de terror das nossas fantásticas mesas. Discutimos vários sistemas, discutimos várias abordagens e hoje vamos seguir mais ou menos essa mística, mas de uma forma mais precisa, algo mais específico. Não vamos aqui falar de jogos no geral, vamos falar aqui de um jogo. E vamos falar de um fantástico jogo, de seu nome Silent Lake, e da autoria do fantástico, do inigualável Helder Araújo, tido por muitos como a máquina do RPG. Caro Helder, muito bem-vindo aqui ao meu humilde lar. Muito obrigado pela oportunidade para esta entrevista, Dani, dos Jogos aos Montes, pá, e é um prazer para mim fazer parte aqui deste teu programa. Ora essa. É um privilégio. Então, Helder, assim mesmo entrar a pé juntos nesta nossa pequena conversa, nesta flash interview quase, temos em mãos o Silent Lake, este jogo de horror melancólico E de belas trevas. e de belas trevas. Quero-nos explicar um pouco mais o que é isto, o que é o Silent Lake, de que forma que o horror melancólico aparece, como é que tudo encaixa nesta ideia conceptual do jogo. Portanto, o que é o jogo conceptualmente, não é? Sim. Bom, eu gosto muito de várias classificações de terror e gosto de falar sobre classificações de terror. Aliás, já tivemos uma conversa sobre isso. E gosto de descobrir coisas novas no terror. Há terror mais assustador que outro e há terror que nos faz sentir outras coisas. Nem tudo se resume a jump scares e ficarmos com o coração aos saltos por uma razão sensorial. Às vezes são por razões mais profundas. E eu percebi que na mídia de música, de poesia negra, de pintura, havia um tipo de sensações que eu raramente via nos jogos. Ou quando via, eram sensações que eram introduzidas muito à descrição, muito à consideração do mestre de jogo ou do jogador, havendo abertura do resto do grupo. Mas não propriamente um apoio mecânico. Às vezes era sugerido pelo sistema, pelo setting, mas lá está, sem necessário apoio mecânico. Por exemplo, no caso do Vampire the Masquerade, ele fala em horror pessoal. Não é? Este horror pessoal, esta coisa de eu ter um monstro aqui dentro e no que é que eu me estou a tornar. E é uma perspectiva interessante, é refrescante, é diferente de tudo. De repente, o que eu tenho medo não é o escuro, não são os monstros, é eu próprio ser um monstro. Isto conceptualmente é muito interessante. E ele oferece algumas mecânicas, mas vamos lá ver, embora seja muito interessante, não é relatable de uma certa forma, porque todos nós temos sempre um lado negro cá dentro, mas no Vampire tu és um vampiro, não és um ser humano. Embora a besta seja algo com o qual nos consigamos relacionar. Em Call of Cthulhu, os nossos personagens assustam-se e ficam aterrorizadas e degeneram com as coisas horríveis que presenciam, não é? E a mente começa-se a fechar para tentar filtrar de alguma forma os horrores e tentar proteger-se, mas ao fazer isso, o personagem vai ficando cada vez mais desconectada da realidade. Mas não conhecia praticamente nada que lidasse com um horror mais próximo. Aquele horror que temos das coisas que acontecem na nossa intimidade. Não é? Aquele horror das coisas que acontecem na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família. E curiosamente eu acho esse tipo de horror mais assustador. É mais íntimo, na minha opinião, e mais assustador, porque é tão mais real. E não encontrei muita coisa que fizesse da maneira que eu gostaria de ver num jogo. E então o Silent Lake procura, embora haja aqui um murder mystery, ele na verdade serve para veicular outras coisas, nomeadamente este horror melancólico. Este horror que se baseia na tua vergonha. Este horror que se baseia na tua tristeza, no teu sentimento de perda. E as belas trevas representam a tua entrega ao lado mais negro que te dá conforto, quando encontras a paz em tudo o que é negro e triste. Da mesma forma, quando encontramos alguma paz nas músicas mais tristes, na poesia mais negra, nesse lado todo mais sórdido, que nos sentimos compreendidos. É estranho, mas acontece muitas vezes. Quer dizer, somos aquela música triste, mas diz-nos tanto, não é? E sentimos que quem escreveu isto percebe o que eu sinto.
E eu sinto-me feliz porque esta pessoa me compreende, embora o conteúdo em si seja triste. E eu sinto que isto, nos roleplays, não é uma coisa... Os roleplays normalmente não são sobre isto. E eu pensei, isto era giro, ter isto e arranjar mecânicas em que o personagem sentisse uma angústia terrível e pudesse, de alguma forma, fugir para estas belas trevas, este escapismo para o lado negro. E então existe esta dualidade do horror melancólico, que eu chamo Melancholic Horror, e a Beautiful Darkness, as belas trevas, pronto, a bela escuridão, se quiserem. Pronto, conceptualmente é isto. E isto tudo envolve um murder mystery. Isto tudo anda à volta de um murder mystery. Porque ao descobrirmos coisas desse mistério, da Deirdre, que foi assassinada, a tua personagem descobre coisas sobre ela mesma. Ao mergulhar neste mistério, ao mergulhar no que é que aconteceu a esta rapariga, tu descobres quão fundo tu estás disposto a ir. Antes de entrarmos aí pela questão de como tem desenvolvido do ponto de vista mecânico e lá está dos vários passos que tu tens tido, acho que é importante fazer um pequeno desvio para abordar uma questão que tu abordaste. É evidente que no mundo da música há essa questão da relação entre o ouvinte e o artista, em que há aquela empatia no sentido em que tu reconheces, tu empatizas, tu sentes algum significado na música, conforme seja pela letra ou seja pela forma como a música é produzida. Tu, tanto nos jogos narrativos em geral, como naquilo que tu vês no Silent Lake ser, tu pretendes simplesmente criar experiências de horror, lá está, e pegando o exemplo do Silent Lake, deste horror íntimo, ou tu queres dar às pessoas uma ferramenta para que elas possam de forma segura experienciar os horrores dos quais têm consciência que lidam diariamente? Eu vou ser muito sincero aqui com isto, até porque nem podia ser de outra forma, mas eu não tenho a pretensão de achar que o jogo que eu fiz de alguma forma é seguro. Eu não sei se é. Eu tento ter o cuidado, pelo menos quando eu mestro o jogo para as pessoas, especialmente quando são pessoas que eu não conheço, ou quando são pessoas que eu não tenho assim tanta intimidade, de forma a não parecer que estou a abusar do baixarem a guarda, as suas proteções para usufruírem da experiência. Eu explico nas regras, pelo menos tenho ali uma parte de disclaimer onde explico a atitude a ter para isso, na esperança de que haja boa vontade nas pessoas que participam à mesa, que nos seus grupos façam com a melhor intenção possível. Mas eu não tenho a pretensão de achar que o jogo é necessariamente seguro. Inclusive eu no texto explico mesmo que provavelmente não é para toda a gente. Provavelmente não é. Portanto, eu não tenho essa pretensão. E sinceramente o jogo não foi feito a ter em conta essa tendência de vamos criar aqui um lugar seguro. O jogo não está desenhado com esse objetivo. Mas com certeza que essa prática pode ser implementada tanto no Silent Lake como em qualquer outro jogo, desde que haja boa vontade nas pessoas. Ou seja, desde que as pessoas, quando se reúnem à mesa, estão com aquele vínculo de nós estamos aqui para nos divertirmos. Vamos divertir-nos a explorar coisas feias em nós, mas isso é divertido para todos, certo? Porque se não for, há outros jogos mais ligeiros que exploram outras coisas e que nos permitem o escapismo e a diversão na mesma. Portanto, essa era uma parte da pergunta. Estavas a perguntar outra coisa. A questão era mesmo esta, que todo o vocabulário que eu estava a empregar era para fazer esse encadeamento. Se tu quererias o Silent Lake e os jogos narrativos em geral, que abordam estas temáticas de horror, como não só uma vertente de, lá está, criar horror à mesa, mas também ser uma ferramenta para que as pessoas que quisessem experienciar e lidar com os horrores que sabem que habitam dentro delas, possam usar. Eu acho que pode haver esse potencial, mas isso seja em que jogo for, se for feito com essa ótica, mas eu não tenho essa pretensão. Ultimamente eu faço este jogo na perspectiva de cinema de autor, se me permitem aqui a analogia. Faço este jogo na perspectiva de quem faz um EP de música alternativa. É nessa perspectiva. É o meu manifesto artístico. E eu vejo o design de RPG como uma forma de arte. É o meu manifesto artístico. E eu acredito, isto é convicção, que se eu for honesto, se eu for sincero naquilo que eu estou a fazer, se a minha motivação for pura e não me deixar corromper com cedências ao que está em voga, com cedências ao que é expectável para corresponder a um nicho de mercado, se eu for sincero, provavelmente vão haver pessoas que estão mais a favor da corrente, que vão olhar para o jogo e se calhar não o vão achar tão na moda ou tão corrente. Em contrapartida, vão haver pessoas que se calhar vão
eu pelo menos acredito que vão ver nele aquilo que eu vejo quando comecei a desenhar. Vão perceber que, mas eu aqui posso fazer coisas que noutros jogos eu não posso fazer. E está tudo bem. Eu quero matar monstros e fazer loot e comprar melhor equipamento, eu tenho jogos para isso. Não vou jogar Silent Lake para isso. Mas em Silent Lake, a minha personagem tem um atributo que se chama sex. E eu ainda por cima posso escolher com o que é que a minha personagem pode ter relações. E há uma mecânica no jogo que apoia e há uma recompensa mecânica no jogo, e nesse sentido acho que estou a oferecer uma coisa diferente. Claro que se calhar pessoas com algum nível de pudor podem não se sentir confortáveis, e depois é com elas até que ponto é que querem descrever as cenas em que entram. Se calhar gostam da ideia da personagem. Não, isto é um jogo adulto e a minha personagem tem amantes. Sentem-se, desculpa aqui o inglesismo, sentem-se edgy a fazer uma personagem assim, mesmo que não queiram detalhar muito, tudo bem. Eu sinceramente quero que as pessoas se sintam a algum nível de sofisticação a jogar o meu jogo, no sentido que podem fazer coisas que noutros jogos é só mencionado, mas não tem apoio mecânico, e no meu tem, e que se divirtam a fazer isso. Agora, quão fundo querem ir, com a profundidade a que querem mergulhar no seu lado mais negro e quão querem desgraçar as suas personagens nesse processo, isso depois já é à consideração de cada um. Eu acho que é sempre mais gratificante, a gratificação que se tem emocional é proporcional à profundidade a que queremos ir. Mas isso depois, cada um é que sabe onde é que é a linha até onde é confortável ir e até onde quer ou não. Se calhar há uns que têm aquela linha e eu vou arriscar isto ser um bocadinho mais desconfortável nesta sessão. Eu vou arriscar ir um bocadinho mais além e descobrir como é que eu próprio reajo a isto. Pronto, isso fica feito aqui o desafio para cada um. E está tudo bem, se quiserem jogar pelo seguro. Bem, isso quase que me levava a perguntar, se bem que tu já respondeste à questão, se tu te considerarias como estando no lugar que desafia as pessoas a irem mais além, ou simplesmente deixas a porta aberta e dizer que é possível. É melhor dizer que é possível. Quando estou a dinamizar o jogo para alguém, eu convido e eu desafio as pessoas, mas no sentido, também tem, isto sabes que isto é preciso ter uma sensibilidade com o que é que estamos a jogar. Claro, sim. Pessoalmente, eu sou daqueles que gosta de arriscar. E eu não tenho pudores quando estou a jogar, seja a mestrar o meu jogo Silent Lake, seja, por exemplo, a participar como jogador, por exemplo, em Cult. Eu sou daqueles que gosta de ver até onde é que consigo ir. E também só consigo ir até onde o grupo permite. Portanto, eu acredito que haja grupos que, no seu conjunto, possam ir mais longe que outros. E quando digo mais longe, não estou a querer ser condescendente a quem vá menos longe, porque isso é incrivelmente pessoal. O que é importante aqui não é comparar, eu não sou mais bem sucedido que o outro só porque fiz coisas mais nefastas, mais sórdidas com a minha personagem, não é? Agora, eu diverti-me mais que a outra pessoa, fazer, não interessa se mais ou menos, eu diverti-me mais com a pessoa que a outra pessoa, se calhar eu joguei melhor, porque se resultou mais na minha diversão. Eu sinceramente gosto de desafiar as pessoas, mas só pessoalmente, seja em que jogo for, eu só desafio as pessoas quando me sinto à vontade com elas. No Silent Lake tem essa oportunidade de o fazer à grande, porque ele está desenhado para isso. Mas eu acho que quem levar aquele jogo só numa de Murder Mystery e de vez em quando ali tem uma trip, eu acho que na mesma pode ser gratificante. Porque lá está, o jogo pode permitir uma repetição e a pessoa a cada volta que der pode querer ir mais fundo e mais fundo e mais fundo. Já que estamos aí numa de ir mais fundo, diz-me, mecanicamente falando e já colocando toda a logística associada no processo de game design, como é que o processo tem vindo a ser desenvolvido mediante o crescimento do jogo e quais tu dirias que foram os marcos decisivos no que toca a materializar a tua ideia? É aquele momento em que, se calhar aquilo que eu tenho em mãos não é apenas um devaneio, não é apenas uma cena fixe, se calhar há algo mais sério. Aqui parte-se em duas coisas. Eu sou apaixonado por mecânicas. Eu sou daquelas pessoas que jogam um jogo pelas mecânicas. Eu quando vejo um jogo, o setting pode ser só normal, pode ser só aquela fantasia medieval de baunilha. Se tiver umas mecânicas inovadoras, eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Porque há ali qualquer coisa, espera aí, isto é fantasia medieval e não é D20, bom, é que este gajo está aqui com uma ideia qualquer aqui diferente. Ele quer fazer uma coisa que não é da ideia. Eu vou ver o que é que é.
E muitas vezes eu faço os meus jogos a partir das mecânicas. Tenho uma ideia de uma mecânica e penso o que é que serviria melhor. Em Silent Lake foi ao contrário, eu fui atrás de uma visão, atrás de uma estética. E pronto, eu sou muito familiar com cartas, eu gosto muito de mecânicas com cartas e quis alguém que o jogador tivesse um certo controle, pelo menos no início do jogo, e aos poucos e poucos fosse perdendo esse controle. E as cartas estarem na mão e tendo cada vez menos cartas ou tendo condições que nos fazem ter menos cartas, dá essa sensação de se eu tenho menos cartas na mão ou se estou sem cartas na mão, eu agora só dependo da sorte, eu agora estou à mercê. E gosto dessas mecânicas porque são metáforas, eu chamo-lhe mecáforas. É a história de ter uma folha que diz os lugares e depois vira-se a folha e está-se no outro lado. É outra metáfora, ter as letras da palavra hope, portanto a esperança, e vamos riscando até ela acabar e perceber que ela está quase no fim, então eu tenho que tomar uma decisão desesperada e por algo, escolher um culpado, porque senão eu vou perder garantidamente o jogo, então se calhar eu arrisco culpar alguém. Eu nunca tive grandes dúvidas nessas mecânicas, porque isso são mecânicas que me apelam, são coisas que eu vi ao jogo a funcionar assim. Depois há mecânicas secundárias, que essas sim é que podem funcionar melhor ou pior. Eu, por exemplo, comecei o jogo em a mão tinha 6 cartas, agora reduzi para 3. Foi uma questão de, vamos limpar isto, não é preciso tanto. Eu tinha as relações feitas de outra maneira, de repente depois pensei, tinha a lista de suspeitos e depois tinha as relações noutra lista. Não, uma única lista. A lista é suspeitos e é relações. Foi sempre lapidando. Eu percebi que tinha qualquer coisa, mas depois, agora a outra parte, quando é que eu percebi que isto ia ser uma coisa mais séria? Porque eu aí fiz o jogo que eu queria que existisse. Sou-te sincero, não foi por um motivo completamente egoísta. Eu fiz o jogo que eu queria que existisse e que eu e o meu círculo de amigos fôssemos jogar eventualmente meia dúzia de vezes e depois se calhar ao ano ou isso jogávamos mais uma vez ou outra. Foi um bocado assim, eu não estava com pretensões de fazer o jogo assim tão à sério quanto isso, eu tenho outros projetos na gaveta. Mas quando levei para a Raw Lisboa para o demonstrar, porque comecei a perceber que havia hype, porque um bocadinho por vaidade andei a postar coisas do... Estava entusiasmado, olha o jogo que eu ando a fazer, as pessoas estavam a ver os bonecos, eu na altura ainda não tinha arte própria, mas viam as cartas dos objetos, viam a premissa, isso, olha, tu vais levar isso para a Raw Lisboa? Eu posso levar, então eu quero jogar. E quando eu percebi, mal abri as mesas da Raw Lisboa, eu já tinha aquilo tudo cheio, o pessoal queria todo jogar aquilo. E eu pensei, isto é o hype, eles depois vão jogar e se calhar depois eles vão com a ideia que vão lançar D20 e não vai ser nada disso. Mas não, pelo contrário. O pessoal achou estranho, mas de uma forma geral, quase todos me disseram, há aqui qualquer coisa, e este jogo tem identidade, há aqui uma coisa que é... Há aqui coisas neste jogo que... Isto é estranho, isto é esquisito, mas é... Eu vejo-me a repetir isto, eu vejo-me a querer jogar isto outra vez. E, claro que os meus amigos estavam lá para apoiar, mas o que eu gostei particularmente foi pessoas que não me conheciam de lado nenhum, foram naquelas atraídas mesmo pela premissa do jogo, e que me disseram, para o ano, quando isto estiver melhor, gostava de jogar outra vez, diz qualquer coisa que eu queria experimentar isto daqui a um ano. Porque disseram mesmo assim, honestamente, eu sinto que isto está bom, estás ainda a arranjar isto e daqui a um ano deve estar melhor, eu quero jogar isto daqui a um ano. Isso foi quando eu percebi, espera aí, eu acho que acertei em qualquer coisa. Eu acho que isto não vai ser só um devaneio do autor, eu acho que há interesse. Se eu faço o jogo e vendo 100 livros ou 10, eu não sei, mas senti que havia honestamente o interesse e eu pensei, nem que seja uma edição digital, mas eu tenho que pôr este jogo cá fora, porque sinto que há um apelo grande. E de repente tive muitas... acontece com frequência, pessoas perguntarem quando é que podem jogar. Já tive outros jogos que eu desenvolvi, ideias, e de vez em quando perguntar, mas este teve mais requests, havia mais pedidos para jogar este do que todos os outros juntos. E pensei, eu acertei qualquer coisa. Portanto, eu vou ter que levar outro patamar. Portanto, resumindo, a parte das mecânicas, eu já acreditava no jogo. Se não acreditasse, não avançasse. O levar para outro nível foi já a parte de sentir que havia uma aprovação de um potencial público, que era algo que eu não considerava no início, mas aí validou um pouco a minha ideia e eu, ok, então tenho que levar isto para outro nível. Inicialmente eu não tinha essa expectativa, sou sincero. Já que estamos aqui a falar de gestão de expectativas, quais é que tu dirias que foram, ou que têm sido, as maiores dificuldades em todo o processo criativo, em todo o processo de conceptualização do jogo? A maior dificuldade é escrever isto tudo. Porque e provavelmente compreendes essa dor.
porque é muito difícil escrever um jogo. É que é muito mais difícil, as pessoas não têm ideia. Eu não sou um escritor, embora eu tenha escrito já contos, escrevo poesia, escrevo letras para músicas, mas eu não posso afirmar um autor de romances ou de contos. Mas eu estou convicto que é muito mais difícil escrever um role-playing game do que um conto ou do que um romance, porque um romance há um brainstorming, e corrija-me se eu estiver a dizer alguma idiotice, mas tu tens um processo de brainstorming contigo mesmo e podes revisitar a ideia e podes depois, ok, não, eu vou mudar isto no início para fazer mais sentido agora aqui. Esta conversa, esta conversa vai existir antes e ainda vou mudar aqui umas coisas, ou isto vai ser depois, olha, isto tem mais piada se acontecer no fim. Pronto, podes ali revisitar, mas há uma otimização constante e eventualmente a história chega a um ponto em que, esta sensação que eu queria ter no clímax da história, agora sim está no ponto máximo, porque tudo aquilo que eu ponho atrás está a alavancar para isto ser catárquico. Mas as regras, os role-playing games, a questão é que eles são uma atividade em potencial. Porque, a bem dizer, e de uma forma muito concreta, um role-playing game normalmente é só um livro, em termos de produto. Mas o que tu vendes não é... Tu vendes o livro, mas as pessoas não o compram por causa do livro. Compram por causa da experiência que ele vai disputar. E tu tens que dizer como é que isso se faz num livro. Portanto, é um livro de regras. E por muito bem escrito que tenha, há uma margem de ambiguidade grande. E tem que haver. É um role-playing game, não é um board game. E o Silent Lake tem muitas parecenças com board games, mas não é um board game. Eu também não sei até que ponto é um role-playing game, mas ele também não o deixa de o ser. Portanto, tem esta hibridização. E escrever isto é complicado, é difícil. Eu muitas vezes tenho que estar a reescrever secções, porque há situações em que eu escrevo demasiado e penso, não, eu aqui estou a confundir, portanto vou sintetizar isto, e outras que eu escrevo de menos, que é tipo, eu estou a dizer isto, mas os gajos não vão perceber, porque isto, mas como é que eu explico isto? Que eles não vão perceber isto. Então vou escrever exemplos. Eu percebi que explicar uma regra e seguir dar 1 ou 2 exemplos é a melhor maneira, mas isto dá muito trabalho. Tens que escrever imenso para fazer isto. Dar uma regra, 1 ou 2 exemplos, outra regra, 1 ou 2 exemplos, sinto que é o melhor, mas é o que dá mais trabalho. Portanto, a parte de escrever é, sem dúvida, a parte que dá mais trabalho. Talvez seja mais complicado do que testar o próprio jogo. Porque testar o jogo, cedo ou tarde, aquilo que não funciona vem ao de cima. O que não funciona, tu vais perceber e vais ter que tirar. E aquilo que funciona, tu vais manter ou vais melhorar. Mas escrever isso e estar na disposição de reescrever leva tempo, não é? E se tu não fazes só isso, se tu não és só um escritor a full time, tens que despender muito do teu tempo livre. Pronto, neste momento a minha maior luta é essa. Se calhar, quando tiver tudo escrito, vou achar que a dificuldade é publicar ou algo do género. Mas neste momento aquilo que mais me preocupa é mesmo escrever e ficar tudo direitinho. Tenho medo de publicar a coisa e depois, tipo, eu devia ter dito, esquece. Eu podia ter posto ali um capítulo só a contar exemplos de cenas completas, que se calhar os gajos perceberiam o flow e agora é como... Pronto, tenho medo de acontecer uma coisa desse género. O medo de ter que reescrever a porra de uma errata ou algo do género. Logo, ele acaba de sair e no dia seguinte já estou a escrever uma errata. Eu percebo. Mas antes de chegar à parte de escrever, eu tenho que perceber se o jogo funciona, porque estás a escrever regras que depois... Por um lado é bom escrever as regras à medida que aparecem, se estiveres na disposição de as retirares. Tu escreves e sabes que as vais retirar. Mas lá está, estás a fazer muito trabalho para depois apagar. E andas para a frente e para trás. Por outro lado, se estás à espera de estar completo para depois escreveres, também não é bom princípio. Porque depois há uma altura que aquilo já está de tal forma encaixado na tua cabeça que tu sabes aquilo tão intuitivamente que não encontras as palavras para explicar, e perdoem-me as pessoas que estão a ver isto, porque não é uma ofensa para ninguém, é só uma questão gráfica. Tu tens de conseguir explicar para pessoas burras que estejam a ler. Uma pessoa burra tem que ler aquilo e perceber. E nesse sentido, os jogos de tabuleiros, a forma como explicam as regras, normalmente é muito eficaz. E eu ando a ler alguns manuais para ver isso. Por exemplo, a parte do setup. No meu jogo há cartas, têm que ser postas de uma maneira, há coisas que têm que ser, há um montezinho de cartas que é o oráculo,
Há outro que é o Stuff, eu vou chamar ao baralho do Stuff, vou chamar-lhe armário, ou dispensa, uma coisa assim de género. Faz sentido. Pronto, mas tem que lá estar, quer dizer, eu tenho que ter um esquema a dizer, olha pessoal, põe-se as cartas assim, isto vai para aqui, isto vai para aqui está a pilha de descartes, eu se calhar a pilha de descartes da dispensa é o lixo, e o oráculo se calhar é o cemitério, não sei, uma coisa qualquer. Mas isso tem que estar demonstrado, eu tenho que contar com essa parte visual, porque se eu descrever isso por palavras, esquece. Os jogos de tabuleiro são muito claros nisso. Não sei o quê, colocar os objetos na mesa de jogo desta forma como está aqui, depois assim com legendas, aqui isto, aqui isto, aqui isto. Dá uma ficha a cada jogador, pum, pum, pum. Agora, cada jogador tem pontos para distribuir, pum, pum, pum. Tem que ser, estou a pensar nessa abordagem para explicar o setup do jogo. Isto é uma coisa muito a jogo de tabuleiro, mas se calhar pelo melhor. Sim, lá está, como tu dizes, o Silent Lake é um híbrido, na forma como usa os componentes e depois como também materializa a questão do roleplay, porque lá está, é um jogo que progride, a história progride através de cenas, e em cada cena o jogador protagonista é que decide e é que toma controle do que está a acontecer. Lá está, tu tens Sim. esses momentos pautados, esses momentos pausados, Sim. em que há pretexto para roleplay ou não. É assim, vamos ver, eu prefiro que os jogadores façam as cenas, mas isto é assim, mesmo nos roleplays, nem todos os jogadores encarnam personagens ao nível de interpretação. Claro, Porque sim, tu sim. tens jogadores que o que procuram nos roleplays é a otimização da personagem e estão a jogar. Não se pode dizer que ele não esteja a jogar, ele está. Eu cheguei a conhecer uma jogadora que, por exemplo, testes de carisma. A personagem dela era que tinha mais carisma, mas ela em si era tímida. E ela chegava lá a dizer missão, rolava carisma, pumba. E era isso. E depois o best jogo fazia do NPC a responder. Recompensa, pumba. Pronto, ela queria saber qual era a recompensa. É assim, eu normalmente, eu a fazer da minha personagem, isto foi num jogo de One Ring, e eu ali com ganda palavreado, mas tinha pouco carisma, mas eu ali com ganda palavreado rolava, o mestre jogo pediu para eu rolar, calhava-me resultados da porcaria, e eu assim, mas. Portanto, para mim não me choca que possa haver mais ou menos roleplay, porque, por exemplo, no meu jogo, cenas de sexo. Epá, pessoalmente, não é que eu tenha grandes pudores, mas eu não me sinto à vontade para dizer ao jogador, mas descreve aí a cena de sexo. Seja que jogador for, não sei que seja o meu irmão, ou um ou outro jogador que eu já tenha alguma intimidade já, e já é mesmo já para criar uma pessoa, mas é aquela pessoa amigável. Pronto, até posso perguntar e o jogador vai só até onde quer. E até que ponto é que é interessante. E para uns é, para outros não é. E então o jogador pode só ter uma de eu digo, lembras-te da última vez que estivemos juntos, já estou com saudades, não sei o quê. Então fazem todo aquele teasing antes da parte de sexo e pronto, e agora tem a cena de sexo. Pronto, fica à consideração de cada um. E depois tem o depois, que os gajos estão-se a vestir, a pensar nas coisas que disseram durante o ato sexual e as pistas que têm e tal, e está tudo bem. Esse nível de roleplay, eu não vou exigir um nível mínimo ou um nível máximo, isso depois fica à consideração de cada um, porque essa é a parte que cada um torna seu. Agora, eu tenho é que dar o apoio mecânico, eu tenho é que dar as consequências. E o Silent Lake, eu fico contente por dizer, o jogador tem o apoio mecânico. Se o personagem dele quer ter uma cena de sexo para obter informações, ele tem mecânicas para isso. E se ele fizer a jogada certa, ele vai conseguir fazer isso. Se ele fizer isso bem, é uma mistura de sorte com ser ardiloso, com guardar as cartas certas, com escolher a personagem certa para fazer isso, não é? Ele vai ter esse apoio mecânico. Não fica à consideração do facilitator. Não, há um apoio mecânico. Eu tenho inclusive uma tabela que diz as consequências de passar, empatar ou falhar. Que é uma tabela que ando sempre a rever, mas porque eu quero que o facilitator, que é o mestre de jogo, tenha isso, saiba, ele se conseguir, ele ganha uma pista e ganha um objeto. Ok, eu agora posso inventar o que eu quiser na cena para lhe dar a pista, ou o inocente, ou o objeto. Eu agora posso inventar aqui o que eu quiser. E ele inventa. E repara, ele fica livre para inventar o que quiser, para pintar da maneira que quiser. O que interessa é a consequência, é ele que ele obtém aquilo. Se ele quiser fazer um grande solilóquio e cantar ali qualquer coisa e obter, tudo bem. Se ele só querer dizer, então olha, ganhaste isto, yay, tudo bem, não é mesmo, não há problema. Porque essa é a parte que eu não posso ensinar no livro, mas a parte das mecânicas tem que constar. Depois posso dar exemplos de como é que a malta joga, não é? E no que toca a ter a malta a jogar, e lá está. Como tu disseste bem, um dos processos mais difíceis é passar as palavras para o papel. Até porque
eu não sei quem disse isto, mas a escrita acaba por ser um trabalho solitário e cada obra, cada género requer o seu próprio processo. Uns de nós precisam de música, uns de nós precisam de estar a ver o filme favorito, outros de nós precisam de mobilar a casa. O que não falta para esse um exemplo. Mas na tua experiência e no meio dessa dificuldade que tens sentido no toca de escrever o jogo, na tua relação com o jogo, quais é que têm sido os processos, os momentos mais gratificantes? Aqueles que para ti te dizem, ah pá, não, está a valer a pena. Está-me a custar os cabelos do scalp, mas está a valer a pena. Tem muito a ver com pronto, isto tem muito a ver com a gratificação que tenho, com a reação que tenho de jogadores, especialmente de jogadores que repetem. Eu tenho jogadores que já jogaram 5 vezes o jogo e querem jogar outra vez. E quando lhes digo, eu agora vou experimentar, por exemplo, num playtest recente, houve coisas que considerei, ok, podia haver aqui pistas, mais outras formas de introduzir no jogo, ele está a ser desenhado tudo é normal, e posso dizer que introdução de pistas e de mecânica para pistas é um redesign grande ali no jogo, porque o jogo não estava com espaço para isto, mas eu consigo ainda arranjar ali num certo tipo de cenas e torna assim distinto. Houve um jogador que eu disse, olha, estou a pensar a fazer isto, ele disse, epá, tu chama-me quando tiveres isso pronto. Depois o jogo tem pequenas coisas que são uma espécie de uns plugins, eu ia de arranjar outro nome, sei lá, cenas cortadas, uma coisa qualquer. O Director's Cut. Eu agora estou-lhe a chamar DLCs, porque é a analogia, pronto, eu prefiro um nome provisório do que não ter nenhum. E sempre tenho uma ideia de um DLC, eu tenho alguns jogadores que dizem, epá, eu quero experimentar o jogo agora com esse DLC. E eu penso, estes são os gajos que aquilo lhes atingiu no nervo, e estes são os gajos que já perceberam a coisa. Porque eu estou em paz com as pessoas jogarem uma vez e dizerem, ok, pronto, é isto, não é a minha cena. Eu gosto mais de estar ali na boa, comer uns salgadinhos, rolar D20, andar ali a fazer combates e andar com miniaturas. Claro, certo. O meu jogo não é para isso. Portanto, é claro que não vai satisfazer o pessoal que quer isso. Mas precisamente por haver pessoal que joga isso, quando joga às vezes o meu, é que vê, uau, espera aí que isto é outra cena. Espera aí que isto é outra cena. Eu não passo nível aqui, mas também não deixo de passar. Eu não tenho loot, mas também não deixo de ter. Ou o loot no jogo é o quê? É uns cigarros e uns donuts. Pronto, o pessoal fica encantado com isso, não é? Porque acha o pessoal fica tipo naquela, eu como um donut e vou buscar uma carta. Ok, eu como o donut. Ou fazer combos. Eu como o donut, agora bebo o pop, que esta carta não é boa, para trocar por outra melhor. É giro quando os jogadores começam a fazer isso. Quando isso acontece, eu penso, ok, eu tomei a decisão certa. Eu estou a sentir-me ligado a estas pessoas. Já não existe só aqui na minha cabeça. Este imaginário agora existe na cabeça delas também. Elas agora vêm-se a entrar nesta história, a fazer parte e percebem com as mecânicas. Quando começam a pensar mecanicamente, isto pode parecer muito artificial, mas é um bocado isto. Quando eu vejo que o jogador já está a pensar mecanicamente, eu penso, ótimo, ele percebeu. Porque quando ele pensa mecanicamente, pelo menos em Silent Lake, mas acho que em jogos que pelo menos estejam desenhados para a sua verdadeira visão, isto acontece, que é quando eles pensam mecanicamente, eles estão livres para fazer o roleplay. Ele sabe que, eu quero andar à luta com o xerife. Eu posso. Tenho cartas para isso. Só preciso ser inimigo dele. Pumba, pinta aqui o coraçãozinho ao contrário. Agora deixem-me cá inventar uma e é nesse momento que descobrem. Esse é um momento divertido. Eles já decidiram. Então agora vão ali jogar. É assim. Então pessoal, é assim. Eu e o Clive, a gente somos inimigos de infância. Eu nunca gostei do gajo. Andávamos à porrada na escola. E ele agora é xerife, não é? Mas eu não o trato de maneira diferente. Eu chego lá com o bastão de beisebol. Eu chego lá e digo, tu não andas a falhar no teu trabalho. A Deirdre morreu, tu ainda não descobriste o assassino. E eu chego lá e começo ali a parte, minha filha, mataram a minha menina, pá. Então, mas isso é o quê? Só bates ali com... Não, é uma cena de violência. Eu passo-me, eu vou andar à luta com o Clive. Pronto, eu vou andar à luta com o Clive. Ele decidiu mecanicamente e sentiu-se livre para fazer toda a escalada e pôr isso. Depois vai haver uma consequência. Se calhar o Clive dá-lhe uma tarefa e é merecido. Mas se ele der uma tarefa ao xerife, é tipo, que é isto? Ele está a bater na polícia, o que são as consequências? Aquilo, como tem uma história infinita, vai 2, 3 dias, aquilo eventualmente poderá acabar mal e tudo bem, é apropriado ao cenário. Mas eu estou-me a desviar da pergunta, é verdade. Eu acho que não.
quando o jogador atinge este nível de ok, eu uso a mecânica e agora que eu tenho este apoio mecânico eu posso fazer o que quiser desde que esteja dentro da mecânica. Pronto, e eu tentei sintetizar. Portanto, tens 4 atributos que representam 4 tipos de cenas. Tens sexo, violência, tens diálogo e tens moxie. Moxie é as cenas ninja, as cenas de investigação, de andar às escondidas, de andar a roubar objetos, de andar a ver pistas, que agora é a parte do jogo que vai sofrer aqui um redesenho para ficar mais apurado e ser uma opção digna em relação às outras e ser distinta, assim fica mais distinto. Portanto, o diálogo é aquele default. Se não vai haver uma cena de sexo nem de violência, eu só vou falar com os outros, mesmo que seja uma ameaça, mesmo que seja sedução, mas se não se concretiza mais extremo, é diálogo. É diálogo. Agora, se há sexo ou se há tareia, então é sexo ou violência. E o jogador compromete-se com isso. Ele sabe. Há jogadores que são tão bons nisto que ainda não arriscaram nada. Eu vou conversar ali com o Vance ou ali com o Crime Lord, eu vou conversar com ele. Começa ali a olha, sabes que... Olha, eu sou amante dele. É isso, sou amante dele. E decidem naquele momento, é quando compreendem já o jogo. Não, olha, eu sou amante do Vance. Pronto. Vou ter uma cena de sexo com ele. Pronto. Decidi agora mesmo. Pronto. E está tudo bem. Eles quando pintam aqueles corações e quando se escolhem a cena, eles sabem que vai acontecer. E acho que há jogadores que se sentem empoderados por isso. Porque tipo, eu posso mesmo fazer estas coisas, já não é bem. Não, esta cena vai acontecer. Pode acontecer bem, pode acontecer mal, mas a cena vai ter aquele conteúdo que eles querem. Portanto, podes ter muitas cenas de sexo no jogo, nenhuma cena de sexo, só cenas de violência, só cenas de diálogo, tudo bem. Tu é que mandas. E um dos motivos para o jogo ter muita replayability, tem jogadores que se comprometem a jogar só um estilo. Estes que repetem, às vezes fazem isso. Eu vou ter agora um estilo, agora só cenas de moxie. Só cenas de moxie. Sou um lobo solitário, eu não falo com ninguém. Eu ando só ali a observar, mesmo a cão de caça. Certo? Outro que diz, não, eu vou conversar com eu vou ser low profile, vou ser mesmo só daqueles que vai falando, conversando na boa, dá-se bem com toda a gente. Tudo bem na mesma. É isso. Mas pronto, fico gratificado quando há esse nível de entendimento mecânico, porque é o momento em que eu sinto que a comunicação foi atingida e eu rezo para que o manual consiga fazer isso, que as pessoas leiam e atinjam esse nível de ok, eu posso fazer isto. Pronto, mas sim, é difícil, eu tenho a noção que é pedir muito, mas a ver se consigo. Eu acho que isso é aquilo que nós, enquanto game designers e editores e o resto, mais esperamos, que é literalmente garantir que a palavra passa a 100% e que não há nada que se perca em trânsito. Sim. Mas antes de entrarmos aqui na reta final da entrevista, sim, só mesmo um título de curiosidade mórbida, uma vez que Silent Lake aborda estas questões de murder mystery. Atendendo a todos os jogos que já mestraste, qual é que é a relação entre sucesso e insucesso? Tens tido muita gente a conseguir apanhar o assassino ou há mais jogos em que o assassino escapa do que não? São muito poucas as vezes que apanham um assassino. Mesmo, eu já experimentei afinar o jogo em várias dificuldades. Por exemplo, na vez que experimentaste jogar, havia a possibilidade de obteres uma informação repetida. Pronto. Mas já fiz versões, teste, em que não. Todas as informações novas são sempre úteis. E posso dizer, mesmo nessas é difícil apanhar o assassino. A maior parte das vezes eles não apanham o assassino. Eles às vezes ficam por pouco. Às vezes há situações que descobrem o assassino e não o apanham. Isso é opcional, é a cena de o apanhar. Porque isto depois depende também do tempo que as pessoas têm para jogar. Podem estar com mais tempo, menos tempo. Mas há um evento especial que é descobrir o assassino e eu agora vou apanhá-lo, eu agora vou agarrá-lo. É tipo um clímax em que, eu apanhei-te, eu vou lá, eu prendo o gajo e não sei o quê. Se não há tempo para isso, só interessa se descobrir. Se descobriram, ele é apanhado. Mas, nas vezes, normalmente o pessoal gosta da cena de tentar apanhá-lo. Mesmo quando descobrem, às vezes não o apanham. Porque normalmente o assassino não quer ser apanhado. Portanto, mesmo que ele saiba que o descobriram, ele vai fazer tudo para não ser apanhado. Quer dizer, então ele matou pessoas, ele matou a Deirdre, mas depois eventualmente vai matar outras pessoas. Ele sabe perfeitamente, aquilo é na América, portanto aquilo é sempre a somar, sabe perfeitamente que se for apanhado, pronto, já não sai mais da shoulder. E às vezes são coisas trágicas, às vezes dão por eles a apanhar o assassino, às vezes ele é preso, às vezes matam o assassino e às vezes descobrem que o assassino era uma pessoa que eles amavam.
há coisas assim horríveis, mas a maior parte das vezes falham em identificar o assassino e quando identificam, nem metade das vezes o apanhar. Mas o jogo também está feito para ser difícil. Eu não quero é que seja frustrante no sentido de ser injusto. Quero que seja difícil porque o jogador sentir que as odds estão contra ele e tem que jogar muito bem para apanhar. Além de que eu tenho ideias futuras de cenários adicionais que continuam a história e um que eu pretendo fazer no futuro é um em que tem a ver com perseguir o assassino de estado em estado da América antes que ele fuja para o México. Por isso é que também ele está desenhado para ser difícil, mas é opcional. Esses planos futuros também são coisas que só farei conforme o sucesso deste Silent Lake a nível comercial. Obviamente, se não tiver sucesso comercial, eu vou desenhar mais coisas de Silent Lake certamente, mas já não será com a pretensão de comercial ou a obrigação de ter que corresponder ao comercial. Já será no sentido de, olha pessoal, está aqui feito, está digital, quem quiser compra e joga. E esse ponto leva-nos mesmo para esta nossa última questão, que é: qual é que é o futuro que tu imaginas para ti e para o Silent Lake? O meu sonho, Silent Lake, vou dizer, chamar sonho, porque eu gostava que o jogo se materializasse fisicamente com uma slipcase de 3 livros. Eles podem não ser muito grandes, podem ser pequenos, uma slipcase de 3 livros. Pronto. Que era mesmo Director's Cut. E uma caixinha com as cartas do jogo. Cartas do jogo, todas ali numa caixinha. E nessa slipcase tens Silent Lake, baunilha. Tens depois um segundo livro que diz Cold Mustang, que é um cenário em que andas atrás do bandido pelo México, que continua. E depois no 3 tens o All Hope Is Gone, que é uma prequela, que é basicamente a história da Deirdre nos últimos dias até morrer. Para ser mesmo horrível e os jogadores vêm-na a cair. Ou seja, serve para trazer um fecho emocional àquilo tudo. Isso tudo numa slipcase. Ali, tal. Isto era o que eu gostava. Não conseguindo, faço isto em versão digital e os DLCs, eventualmente, ficheiros assim que se compra a €1 com as coisas adicionadas. Na versão física, estes DLCs provavelmente no livro base vão estar em anexo. Pronto, isto é o meu sonho, gostava muito e acho que ele poderia ser feito porque imprimir livros é um investimento, mas tudo aquilo que pode ser reproduzido fisicamente, imprimir livros, não é a coisa mais cara. Há muitas coisas que se fazem em jogos que são mais caras, é muito mais caro fazer uma caixa. As pessoas não têm ideia, fazer uma caixa de um jogo é caríssimo. Fazer dados personalizados é caro. Fazer tabuleiros é caro. Fazer livros é mais ou menos. Fazer cartas é barato. Portanto, eu até penso que isto até é uma coisa que se pode fazer, não é? Quer dizer, a versão bundle com tudo até podia ser uma coisa cara, mas trazia tudo. Mas as versões digitais essas não têm como não as fazer. Desde que eu não morro, entretanto, não tenho como não as fazer. Mas pronto, gostava muito que fosse assim um livrinho, na sua forma final assim, a coleçãozinha ali, os 3 livrinhos e uma caixinha com as cartas todas. Cartas de jogar, cartas de stuff, tudo. Cartas dos episódios do Wings of Passion, isso tudo. Diga-se para a lógica, eu estou arrepiado com a imagem que se fica na cabeça de ver o Silent Lake materializado dessa maneira. Bem, uma questão de fazer figas e esperar que esse sonho se concretize. E, caro Helder, antes de nos despedirmos, simplesmente deixar-te a passadeira vermelha rolar na tua direção para divulgares não só as tuas plataformas, os teus canais e aquilo que andas a fazer. À vontade para dizer o que te vai na alma. Ok. Tu depois vais meter links aí a acompanhar o vídeo, não é? Exatamente, sim. Mas posso dizer que, pronto, então vou deixar depois o Linktree, que tem várias coisas da máquina do RPG, que é a minha persona na criação de jogos. Tenho o Facebook, tenho no YouTube resenhas de alguns jogos de role-playing games, nomeadamente alguns da Free League, do qual sou reviewer oficial. Tenho também um blog que estreia há pouco tempo, onde faço resenhas escritas. Estreiei com o Vampire, mas estará para sair muito em breve uma resenha do Demon Ninja, ou depende da altura que estiverem a ver este vídeo, provavelmente já terá saído, e outras que espero fazer futuramente.
Não será necessariamente só de autores portugueses, atenção, mas provavelmente vão haver muitos autores portugueses. E Itch.io, embora esteja pouco ativo, e outros jogos que a máquina da RPG pensa fazer e que tem ideias, estarão anunciados nessas plataformas, certamente. Mas sou particularmente ativo no Facebook só porque é uma plataforma que agrega muitos formatos, mas estou presente em várias plataformas. Isso depois ponho aí o link para a malta que quiser dar follow nas plataformas que gostarem mais. Não sou igualmente ativo em todas como gostaria, porque isso seria um emprego a tempo inteiro. Muito bem, caro Helder, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, obrigado por partilhares connosco experiências e a tua visão, obrigado por mostrares um pouco mais sobre o Silent Lake. Vamos continuar então a esperar que o projeto venha a bom porto e toda a gente tenha essa fantástica edição de Director's Cut na sua estante. Seria excelente. Quanto aos restantes, estejam à vontade para deixar perguntas nos comentários, tratarei de os encaminhar para o Helder caso seja necessário. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau pessoal, obrigado Dani pelo convite. Ora essa. E pronto, esperemos que haja oportunidades de mais conversas com destas e até com outros autores que estarei a acompanhar. Mais nada.